Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você. Quero então saudá-lo nesta manhã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. E assim temos a oportunidade de começar a nossa semana, ou seja, a semana das nossas devocionais, não é? Porque de segunda a sábado nós estamos juntos aqui, todas as manhãs, a partir de 5h30, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, e juntos vamos seguindo. Palavra que nos ajuda, nos auxilia, nos fortalece, nos encoraja. E assim, desejo que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, juntamente com a sua família, na presença do Senhor. Hoje quero ler com você o livro do profeta Joel, capítulo 1, e a palavra de Deus diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Amém. Aqui está esse texto muito forte da palavra de Deus para nós. Joel, ele profetizou, temos duas datas, né? Alguns vão considerar que ele está ali, provavelmente a partir do ano 800, 750 a.C., outros vão colocá-lo talvez ali no ano 400 a.C., mas importante é que ele, então, desenvolveu o seu ministério e ele, então, de forma atuante, direta, objetiva, cumpriu com o chamado do Senhor para a sua vida. Nós devemos considerar principalmente o conteúdo da sua mensagem. Recebeu de Deus para transmitir ao povo de Deus, e assim, então, ele o fez, chamando a atenção principalmente a respeito de uma mensagem severa. Está alertando, convocando o povo de Deus para fazer algumas reflexões, para estarem considerando algumas ações ocorridas ao longo do tempo e, da mesma forma, a partir das experiências e da análise, transmitir aos seus filhos e, na sequência, gerações, aquilo que havia acontecido. E aí nós temos, então, essa primeira realidade, falando do juízo de Deus, falando de um castigo de Deus sobre o seu povo, e coisas que aconteceram, não de uma única vez, mas ele vai mencionando para nós a respeito da ação dos gafanhotos, e às vezes a gente fica numa situação um pouquinho difícil de considerar ou de entender, porque nós não temos essa dimensão, a quantidade de gafanhotos, né? Nós não temos essa dimensão, né, de uma infinidade de gafanhotos, e talvez até mesmo a qualidade, né, a característica do gafanhoto, e a maneira de nós visualizarmos isso em nossa mente, ou projetarmos isso em nossa mente, como que gafanhotos, né, poderiam acontecer ou fazer isso. Né? Nós podemos pensar de forma literal a respeito, de fato, de destruição da lavoura. Naquele contexto rural, eles viviam das plantações e do resultado, ou seja, as boas colheitas que eles guardavam, que eles negociavam e assim sustentavam suas famílias. E nesse contexto, então, o gafanhoto, a sequência de um juízo progressivo de Deus, em que destruiu uma parte maior, destruiu uma outra parte maior e depois destruiu tudo. Então, veja que não sobrou nada. Talvez podemos aqui pensar em lições, advertências, e elas foram sendo dadas em doses, e os acontecimentos também foram um pouquinho sendo agressivos, não é? Então, veio uma situação,
Ah, tá tranquilo, vamos em frente. Veio uma outra situação. Ah, tá tranquilo, vamos em frente. Veio uma outra situação e, de repente, essas tragédias, elas foram aumentando gradativamente. Só que a pessoa não percebeu. O povo de Deus, eles continuaram vivendo e fazendo a mesma coisa. Eles não se importaram com as advertências que receberam. E então, chegou o momento do juízo mais severo. Aí você pode pensar na sequência, não é? O gafanhoto, o cortador, e aquilo que deixou o migrador comeu, o que o migrador deixou o devorador comeu, o que o devorador deixou o gafanhoto destruidor comeu. Ou seja, um juízo progressivo de Deus, e as coisas foram acontecendo, e eles foram, de alguma maneira, minimizando os acontecimentos e os resultados. Podemos pensar também de forma figurada, a partir da realidade do gafanhoto na lavoura, então nós podemos pensar nas ações de Deus, utilizando povos vizinhos para trazer a disciplina sobre o seu povo. E, de repente, uma situação isolada, de repente, uma outra situação isolada, de repente, uma outra situação isolada, e aí chega um momento que eles não suportaram, ou que eles não tiveram como se manter, porque Deus cumpriu a sua palavra de destruição sobre o seu povo. Você pode pensar no Reino do Norte, como que eles foram espalhados entre os povos, 10 tribos, que se julgavam o povo de Deus, e Deus trouxe a severidade, a punição sobre eles, e eles foram espalhados, foram destituídos como nação. Você pode, então, analisar essa realidade de advertências, pequenas invasões, pequenas incursões militares, uma derrota aqui, uma derrota ali, e daqui a pouco, então, a derrota bateu sobre eles. E então, você pode estar se perguntando nesta manhã, pastor, o que tem isso a ver comigo? O que tem isso a ver conosco em nossos dias? Significa que Deus também, Ele continua transmitindo a sua palavra para nós. Advertência, instrução, correção, ensino. Deus vai falando conosco pela sua palavra. E de repente Ele deseja as mudanças da nossa vida e espera de nós posicionamentos. Só que de repente nós vamos ignorando essas advertências. Nós vamos ignorando até mesmo as nossas derrotas e fracassos. Vamos ignorando as situações que ocorrem conosco ou na nossa própria casa, a dinâmica da nossa vida. E vamos ignorando, tratando como episódios isolados, uma coisa qualquer. Não, foi isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. E vamos ignorando o que Deus está transmitindo para nós. Só que é importante nós analisarmos, refletirmos e pensarmos o que Deus de fato deseja e espera de nós. Assim, então, em meio a esse texto tão importante, para nós não incorrermos no erro, na desobediência, na rebelião, na rebeldia, no pecado, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, para nós não sermos levados a uma situação trágica ou de tragédia, para nós não estarmos sendo de fato incrédulos com o Senhor e com a sua palavra. Assim ouvimos o relato. E o texto, muito mais do que ser uma realidade pessimista, a palavra de Deus sempre tem como propósito mudar e moldar a nossa vida. Quando nós encontramos o começo do texto, falem, a palavra dirigida a Joel, e então ele transmite, pergunta, e a partir dali foi para que vocês falem para os filhos para os seus filhos, e estes contra a sua geração ou a próxima geração. E por quê? Para nós estarmos alertando, olha, cuidado, preste atenção, vamos viver com o Senhor, vamos agradar o Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor. Então nós recebemos como herança o legado da fé daqueles que nos precederam. Hoje temos a oportunidade de fazer a nossa parte e transmitir à próxima geração, e assim sucessivamente até a volta gloriosa de Jesus. Então, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de conquista, é uma mensagem de vitória, é uma mensagem de alerta, de advertência. Então, que assim seja, que Deus te abençoe. Você tenha um dia muito abençoado. Vitórias, conquistas, realizações, e junto com você a sua casa. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai bendito, Deus eterno, nós recebemos a Tua palavra, Deus, e queremos ter uma maneira de agradar o Senhor na nossa vida, com as nossas ações, escolhas, decisões, comportamentos, atitudes. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado, seja exaltado na nossa vida ao longo desse dia. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, meus irmãos, seja com cada um, Senhor. Eu te peço que a Tua palavra, Deus, esteja ecoando na nossa mente, no nosso coração, para produzir as mudanças necessárias. Eu oro assim, ó Deus, com gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um dia de paz para você, um grande abraço. Até amanhã, se Deus permitir.